de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.
Queremos agradecer a presença de todos vocês. Hoje, aqui em Juiz de Fora, estamos encerrando a primeira fase do segundo encontro nacional dos amigos de Ivone do Amaral Pereira. Este encontro, cuja primeira edição se deu no Rio de Janeiro, especificamente em Volta Redonda, o ano passado, teve continuidade este ano com sede em Barbacena. A primeira fase, que é a caravana, começou por Lavras, indo a São João del Rei, Lafayette ontem e hoje encerrando-se aqui nesta casa que nos acolhe, onde Dona Ivone teve uma passagem brilhante. Fizemos nestes 4 dias 4 palestras enfocando parte das obras dela. Amanhã começa em Barbacena a segunda fase do segundo encontro, que terá sexta-noite, sábado à tarde e domingo pela manhã, algumas palestras com autores de livros sobre Dona Ivone, sobre as obras de Dona Ivone e também bibliografias e fala e a biografia da Dona Ivone. Então hoje, para iniciar esta fase, eu gostaria de, antes de mais nada, agradecendo a acolhida, passar a palavra para a Dona Inamar, que vai falar um pouco para nós sobre a passagem de Dona Ivone aqui em Barbacena. Gostaria de convidar o nosso palestrante Nelson Xavier para compor a mesa com elas, antes que nós dessemos início a isso. Boa noite. Sejam bem-vindos a esse encontro. É com prazer que a gente recebe o segundo encontro nacional dos amigos de Ivone Pereira. E a Ivone, para nós, para a Casa Espírita, significou muito, e significa, continua significando, porque foi uma trabalhadora da Casa Espírita e continua trabalhando do lado de lá, mundo espiritual, trabalhando aqui na nossa casa, nos ajudando, nos fortalecendo no trabalho. Só para a gente ter uma noçãozinha do que ela fez aqui, da passagem dela, Dona Ivone fundou a biblioteca. Ela foi secretária na Casa Espírita, chegou à vice-presidência, foi uma das fundadoras da Fundação João de Freitas e foi professora também de trabalhos manuais aqui na Casa Espírita. A casa tinha um instituto profissional, Eugênia Braga, né, que leva o nome lá, o prédio, e ela, então, ela foi professora de trabalhos manuais nesse instituto aqui da Casa Espírita. Então, a passagem de Dona Ivone aqui foi significativa e deixou marcas e que nós procuramos respeitar e seguir. Obrigado. Bom, na sequência, a nossa irmã Vera vai fazer uma leitura de Bezerra de Menezes e eu também a convidaria para, na sequência, fazer a prece inicial para o início dos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Eu vou ler, então, a página, a advertência, que foi psicografada por Dona Ivone Pereira e enviada por Bezerra de Menezes. Aos médiuns, em geral, dedico essas páginas, que um sagrado sentimento de dever me vem perseverantemente inspirando, em uma época em que as mais graves responsabilidades pesam sobre os seus ombros. Dirijo-me, porém, particularmente, àqueles que, possuindo faculdades mediúnicas, desejem torná-las em verdadeiro traço de união
entre os mundos objetivo e invisível, os quais se completam e interpenetram, não obstante se comprazerem os homens no alinhamento dessa amplitude em que se agitam, aos que desejarem convertê-las em possibilidades de instrução e fraterno auxílio àqueles que sofrem e choram na desesperança do alívio terreno. Sabido é, entre espíritas fiéis aos seus princípios, que todos os homens são médiuns, ou, pelo menos, possuem a possibilidade de se deixarem influenciar pelas individualidades invisíveis, sejam estas esclarecidas, medíocres ou inferiores. Todavia, sabido será também que mais depressa a individualidade humana se permitirá envolver-se com as últimas que com as primeiras. Os múltiplos casos e gêneros diversos de obsessão, esse flagelo que assola os planetas, onde grandes criminosos, grandes culpados e viciosos reencarnam, aglomerados para os devidos resgates do passado e consequente progresso. Os complexos dos noticiários macabros, nos quais avultam todas as modalidades da delinquência e do insulto à harmonia da sociedade, do crime e da desesperança sem tréguas, muitas vezes tiveram origem na influência de seres invisíveis sobre os portes mediúnicos ignorados ou rejeitados do delinquente, pois não esqueceremos que se trata de forças tão naturais na espécie humana como qualquer outro dos 5 sentidos que integram a mesma personalidade humana. A presente tese será capaz de oferecer ao observador estudos interessantes, visto aqueles fatos serem inseparáveis da vida diária da maioria das personalidades de que se compõe a sociedade terrena. Estudemos, pois, alguns dos variados aspectos do fenômeno mediúnico ligado à obsessão, em fraterno convívio de nossas mentes durante o decorrer das presentes páginas. Vamos então fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado e querido, por essa oportunidade de estarmos aqui, para essa noite em que vamos estudar sobre as obras de Dona Ivone Pereira. Agradecemos ao mentor espiritual dessa casa, Dr. João de Freitas, pela oportunidade do estudo do trabalho que essa casa nos oferece, e te pedir, mestre querido, que envolva todos nós que aqui nos encontramos com o seu amparo e a sua proteção, que envolva os nossos lares, os nossos entes queridos com toda a sua paz. E te pedimos ainda, mestre, que envolva o nosso irmão responsável pelos trabalhos da noite, para que ele seja também amparado, para que passe para nós com todo o seu empenho, seu amor, o que nos preparou para a noite de hoje. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade e que assim seja. Queridos irmãos, Dona Ivone do Amaral Pereira foi uma das mais respeitadas médiuns brasileiras, autora de romances psicográficos e bastante conhecidos entre os espíritas. Médium psicografa, receitista na área de homeopatia, conselheira, psicoanalista, passista, psicofônica, de materialização, de premonição, de desdobramento, intuitiva, de oratória e de cura. Dedicou-se por muitos anos à desobsessão e ao receituário mediúnico homeopático. Nossa intenção é a de divulgar o papel relevante desta médium para o espiritismo no Brasil e no mundo. O encontro se dedicará a apresentar esta heroína silenciosa, nome que lhe foi dada por Chico Xavier, e suas obras aos espíritas da nossa região.
Gostaríamos de fazer alguns informes breves sobre a Dona Ivone. Filha de Manuel José Pereira Filho, um pequeno comerciante, e de Elizabeth do Amaral. Recém-nascida, com apenas 29 dias, teve um acesso de tosse que a sufocou, deixando-a em estado de catalepsia, em que se manteve por cerca de 6 horas. O médico e o farmacêutico da localidade chegaram a atestar o óbito por sufocação. A família preparou o corpo do bebê para o velório, colocando-lhe um vestido branco e azul, adornando-a com uma grinalda, enquanto aguardava o pequeno caixão branco de praxe. Neste momento, sua mãe retirou-se para o interior da residência para orar. Momentos depois, aquele bebê acordou, chorando. Ivone cresceu numa família espírita, com muita fé. O pai enfrentou a falência comercial por 3 vezes. Posteriormente, viria a tornar-se funcionário público, cargo que ocupou até o fim da vida em 1935, e que levou Dona Ivone para Lavras, porque o pai, tão logo passou no concurso, foi para Lavras e a filha foi junto, 1926. Era comum a família abrigar pessoas necessitadas, vivências que, segundo Ivone, marcariam sua vida para sempre. Sua vida foi de lutas e privações. Hoje, dando prosseguimento à nossa caravana, no 4º dia, temos a honra de realizá-la aqui em Juiz de Fora, cidade que Dona Ivone morou e trabalhou nesta casa em prol da nossa doutrina e de tantos necessitados. Receberemos hoje o nosso irmão, o nosso confrade Nelson Xavier, da cidade de Barbacena, para esta 4ª palestra da caravana. Nelson é pedagogo, militar em serviço na EPICAR, em Barbacena. É espírita há mais de 20 anos, membro fundador da Sociedade Espírita Amor e Paz, CEPAS, um dos atuais diretores do Grupo Espírita Astral Paraíso do Bem, membro do Departamento de Comunicação Social Espírita de Barbacena, da AME, Aliança Municipal Espírita, articulista do jornal Nova Mídia, ator, roteirista do grupo teatral Amando Arte, é palestrante espírita há 17 anos. Nelsinho, como carinhosamente o chamamos, é dedicado ao ideal espírita, que, segundo ele, tem sido o norte da sua existência. Na nossa sequência, nós vamos dar prosseguimento a um trabalho que já se iniciou há anos, mas que o ano passado, no Rio de Janeiro, teve essa formatação de encontro. Dona Ivone, como nos falava em seus livros, sempre saía do corpo físico e fazia viagens para os lugares onde posteriormente ela receberia as mensagens que se tornaram livros. Era levada por alguns espíritos que a acompanhavam. Como eu disse em Lavras, uma grande viagem. Então eu convido vocês hoje, agora, para que a gente se concentre nisso e faça, junto com o Nelson, uma destas enormes e maravilhosas viagens a que ela nos levou, porque ela fez, gostou e trouxe para nós. A Dona Ivone viajou muito e nos leva a viagens através dos seus livros. Em grandes aeronaves, chamadas Sublimação, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Numier, Drama de Bretanha, também ela nos leva a conhecer a sua própria vida em épocas passadas, em existências anteriores, mas nos leva muito ainda em Devassando o Invisível, nos leva em outras obras que são menos conhecidas, mas não são menos importantes, como a Tragédia de Santa Maria, como os trabalhos que ela realizou em todos os locais, com recordações da mediunidade. E hoje, uma dessas viagens, o Nelson vai trazer para nós, que é Dramas da Obsessão. E olhe que os comandantes dessas aeronaves, aqueles que formaram com ela um comboio espiritual que estão conosco, são muito conhecidos na área espírita, desde Leon de Tolstói, Charles, Bezerra de Menezes, o próprio Roberto de Canaleiras, que com ela também teve uma vivência, e tantos outros que vieram trazendo isso para nós. Então, uma oportunidade maravilhosa de conhecermos um pouco da obra dessa mulher de fibra, que trouxe tanto para nós,
mas como ela era avessa a questões de publicidade, passou despercebida. Não estamos exaltando a Dona Ivone, como ela não gostaria que estivesse, mas estamos sim trazendo a obra dela para que nós possamos usufruir um pouco através dessas viagens que são essas leituras. Então, já que estamos falando de viagem, apertem os cintos, porque o Nelson gosta de muito trabalho e ele levanta o público. É como naquelas turbulências que de vez em quando os comandantes apertem o cinto, porque estamos numa zona de turbulência. Dramas da Obsessão é uma zona de turbulência. Nelson, muito obrigado. Senhoras, senhores, amigos de Ideal Espírita, roga a Jesus que abençoe a todos nós, para que possamos aproveitar ao máximo essa uma hora que nós vamos passar aqui em reflexões. Antes das considerações iniciais a respeito da palestra, eu gostaria de apenas me desculpar com a casa. Existe uma escritora que ela afirma que criança é igual água, por onde chega se espalha. Já viu? Quando junta muita criança, ela toma conta de tudo. E é assim com a água, né? E eu acredito que a gente é mais ou menos assim, chega, vai se espalhando, tomando conta, a gente vem invadindo a casa, tentamos sair mais cedo para poder arrumar as coisas, com o compromisso de expandir a doutrina espírita além das paredes dessa casa, para os rádios ouvintes da Rede Amigo Espírita. Então a gente, com esse carinho de preparar, a gente acaba invadindo. Então eu já começo pedindo desculpas pela nossa invasão e agradecendo a acolhida, a abertura das portas dessa casa, principalmente por onde Ivone passou, para a gente poder pensar sobre esse assunto. Particularmente, eu não me sinto muito normal, não sei se devido ao caso de eu ter nascido em Barbacena. Dizem que Barbacena é terra dos doidos. Já ouviram falar isso? Já? Bom, eu já ouvi dizer que os doidos eram de fora, né? Que os doidos eram de fora. Juiz de fora, eu não sei. Então, mas eu tenho as minhas loucuras à parte. E quando eu digo loucuras, porque eu amo de alguns assuntos na doutrina. Um deles é sobre a morte. Eu adoro falar sobre desencarnação. E quando a gente fala sobre morte, as pessoas não afeitas aos assuntos, principalmente os não espíritas, falam, bate na madeira, e até fogem. Outro, já para o meio espírita, é falar de obsessão. Me recordo que o primeiro grupo que eu participei, a convite do Luciano, do Paulo, no GECOID, e nós formávamos um grupo inicial, e eu me empolguei muito com o trabalho de obsessão. E um dia, fazendo uma avaliação, perguntaram lá quem gostava do trabalho de desobsessão e tal, e ninguém gostava. Eu falei, só eu? Eu falei, não é porque, será porque os meus obsessores estão se manifestando e eu estou me vendo livre deles? Deve ser por isso que eu gosto da reunião de desobsessão. Mas é um assunto que eu sempre me interessei. E hoje, através da obra Dramas da Obsessão, nós vamos fazer algumas reflexões. E aí eu já separo uma frase para a gente começar, mas com Kardec. Diz Kardec o seguinte, entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então Kardec começa pontuando muito bem sobre como a obsessão pode acontecer. Ou seja, qualquer um de nós pode sofrer a influência obsessiva, ou seja, essa influência que os espíritos fazem sobre nós. Mas vem Bezerra fazendo um acréscimo, dando um upgrade para que a gente possa entender melhor o assunto. Nenhum homem ou mulher será jamais influenciado ou obsediado por entidades dessa categoria, se a estas não oferecer campo mental propício à penetração do mal, pois a obsessão, de qualquer natureza, nada mais é do que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidades. Olha só, então, diz Bezerra, que um espírito, para nos fazer mal, a gente tem que entrar em sintonia com ele. E, quando eu iniciei a doutrina espírita, eu conheci um amigo umbandistas, e nós conversávamos a respeito da macumba, conhecidamente macumba, que são os trabalhos aplicados por alguns grupos de umbanda, né? Nós chamamos erradamente de macumba, porque macumba é um instrumento.
Mas, enfim, popularmente ficou conhecido macumba como os trabalhos, onde você oferece algo ao espírito para que ele possa prejudicar alguém. E algumas pessoas diziam assim, macumba não pega não, porque onde já se viu você fazer uma oferenda para o espírito ir lá e prejudicar o outro. Eu conversando com esse amigo bandista, eu falei assim, olha, eu acredito que esses trabalhos só terão efeito se a pessoa tiver afinidade, se a pessoa tiver baixa vibração, se a pessoa não estiver vibrando no bem ou trabalhando em prol do bem. E ele falou assim, e você conhece alguém que está sempre equilibrado? De algum momento das nossas vidas, nós acabamos abrindo campo para a influência espiritual. Se nós dermos vazão aos nossos instintos mais básicos ou aos vícios que ainda nos corroem, abrimos a porta para a obsessão. Infelizmente, na maioria das vezes, nós não conseguimos dar conta de como esses espíritos nos influenciam. E muitas vezes nós os chamamos, ou até mesmo nós os impedimos de nos influenciar, tamanha a obsessão que nós temos sobre nós mesmos. E para isso eu queria passar um vídeo do grupo Canal Amigos da Luz. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, eu não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa eu falar. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, eu não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não preciso fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo de errado que te acontece, ok? Me deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá louco? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto para te obsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda o bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu que tenho direito de me vingar, tenho que chegar me acotovelando, porque é um monte de capeta que tem aqui dentro. Por sua culpa, que você atrai. Oswaldo, bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar um pouquinho para o Titi fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não tô aqui para ficar dando um conselho não, tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor, ok? Eu sou mal. Esse grupo é ótimo. Eles fazem com bom humor uma reflexão que para muitos se torna verdade. À medida em que a gente acredita no mal, abre as portas mentais para que o mal encontre acesso em nós. Então, se nós somos os responsáveis para que esses espíritos encontrem em nós guarita, nós podemos então encontrar ferramentas ou mecanismos para fazer as transformações. O Espiritismo e o próprio Evangelho exigem que, para servi-los, sejamos realmente fortes, capazes de enfrentar quaisquer situações difíceis, seja no ardor das próprias provações, nas lutas do trabalho em geral ou diante das fraquezas e imperfeições dos irmãos em crença. Esse é um convite para a gente realmente fortalecer os nossos ideais e vencer o escolho, a obstrução que a obsessão pode nos causar. E aí sim a gente entra falando um pouquinho a respeito da obra. Primeiramente, a minha relação com a Ivone é algo estranho. Eu não sei se acontece aqui em Juiz de Fora, mas em Barbacena eu conheço alguns casos de pessoas que leem o livro pela capa. Vocês conhecem alguém? Nossa, mas a capa desse livro é tão bonita, vou ler.
E eu tinha uma dificuldade muito grande com as capas antigas dos livros da dona Ivone, sem perceber ou sem dar conta do conteúdo que aquelas obras traziam. Então, eu acabei adiando a leitura, li outras coisas. No início do estudo na doutrina espírita, me dediquei a Kardec e às obras do Chico e alguns dos clássicos. Mas a dona Ivone sempre ficou para depois. Comecei a ler Memórias de um Suicida, li bastante, não terminei à época. E assim senti uma certa resistência. E pensando sobre isso, aprendi com o nosso amigo Ricardo Melo de Belo Horizonte, que ele diz o seguinte: quando ele ia comprar um livro, não era ele que escolhia o livro, era o livro que o escolhia. Era como se tivesse uma relação magnética entre ele e o livro. E eu acredito que exista isso. Aquele momento que você está pronto para ler aquela obra. E eu acho que o meu momento chegou. Quando o Gamonal nos convidou para ir no Rio de Janeiro para poder acompanhar o trabalho da dona Ivone, eu nem sabia direito para onde eu estava indo. E a história, o que nós ouvimos lá, nos cativou de tal forma que nós recebemos o convite para fazer o segundo encontro aqui, em Barbacena, na região. E quando nós, organizando o evento, caiu o Dramas da Obsessão, eu nem sabia de quem era o livro, quem era o autor espiritual. Baixei o livro no leitor digital e quando eu fui ler, o livro já foi logo para o capítulo. E comecei a ler. E algo estranho aconteceu, porque naquela leitura eu me identificava com as palavras, aquele estilo me era conhecido. Eu falei, gente, mas está parecendo Bezerra de Menezes. E eu sei que poucas pessoas no movimento espírita conhecem, mas Bezerra de Menezes, enquanto encarnado, ele escreveu obras, com o pseudônimo até de Max, e escreveu romances. Um deles se chama Pérola Negra, um livraço que eu recomendo a todos. Eu tenho um encantamento tão grande pelo Bezerra, que eu li as páginas, eu tive que voltar no início do livro, que ele tem a capa, e aí eu falei, é Bezerra mesmo, o estilo inconfundível. E criei aquele vínculo com o Bezerra, né? E aí eu fiquei pensando, a dona Ivone diz que existe um médium orador, e ela, segundo as experiências dela, quando ela tinha que fazer uma palestra, os espíritos a desdobravam e a levavam para o mundo espiritual. E ela tinha aula com Leon Denis, com Bezerra de Menezes, para fazer a palestra. Olha que chique. E eu, então, estou rezando para ver se vocês vêm me aconselhar no sono, mas não me lembrei de nada até hoje. Eu lembrava dos trabalhos que a gente tinha que fazer, mas não lembrava da companhia deles, mas contando com a experiência ou com a presença dele. Infelizmente, a dona Ivone é desconhecida. Eu não sei o quanto aqui em Juiz de Fora, mas na maioria dos lugares que nós estamos passando, e até em Barbacena, as pessoas desconhecem Ivone. Quando nós falamos do encontro dos amigos da dona Ivone, uma pessoa perguntou, ou melhor, algumas pessoas perguntaram, e essa dona Ivone vai ao encontro? E eu falei, espero que sim. Espero que ela esteja presente. Por quê? As pessoas desconheciam. E começamos, então, a apresentar um pouco da obra e do trabalho da dona Ivone. E é interessante que quando a gente fala sobre isso, a gente vai fazer algumas reflexões. É um romance. E algumas pessoas no meio espírita têm uma dificuldade danada com ler romance. E eu lembro que as histórias, elas têm um fascínio, exercem um fascínio sobre nós incrível. Gente, contar história é uma forma realmente de tocar as pessoas. Se a gente observar, o Divaldo, ele nas suas palestras, via de regra, ele entra com uma introdução, às vezes profunda, que poucas pessoas absorvem. Mas depois, ele sempre conta uma história que exemplifica o que ele falou. E aí, quando você vai conversar com as pessoas sobre a palestra do Divaldo, todo mundo lembra das histórias. La Fontaine dizia o seguinte, quer chegar ao coração das pessoas? Conte histórias. Eu me recordo que na minha infância, a minha avó era mestre para contar histórias. Eu amava ouvir minha avó contar histórias. E a minha avó contava as histórias dos príncipes, das princesas e tal. E a gente acompanhava encantado. Quando chegava no final, quando a princesa casava com o príncipe, ao invés do felizes para sempre, ela falava sobre a festa. E ela dizia, eu fui na festa. Eu fui ao casamento. Gente, que começava a dar detalhes do castelo. A minha vontade era ir para aquela festa. E aí ela falou assim, e você não acredita,
vocês não acreditam, eu até ganhei uns salgadinhos e uns refrigerantes para trazer para casa. Eu acho que esse negócio é de família. Fazendo um adendo aqui, nós tivemos ontem em Lafayette, ao final do trabalho, sobrou a comida que eles tinham preparado para a gente, o lanche. E chegou um trabalhador da casa e disse: "Ô Nelsinho, me falaram que você costuma carregar o lanche que sobra, é verdade? O povo pede no meu nome, eu que levo a fama." Aí eu falei: "Eu vou levar em consideração os companheiros do carro, que a viagem é longa, né?" Aceitei para não fazer desfeita. Mas enfim, a minha avó foi à festa, ganhou os salgadinhos e ganhou o refrigerante. E na sua viagem, de volta, ela dizia: "Eu trazia o refrigerante numa peneira." E eu, na minha mente infantil, falei: "Mas como é que ela conseguiu trazer o refrigerante na peneira?" E falou: "E a garrafa estava cheia de salgadinho." E eu ficava imaginando ela passar a coxinha no gargalo da garrafa. Eu amo coxinha, né? E ficava na expectativa de cadê os salgados. Só que ela falava: "Eu fui passar numa pinguela, Nelson. Eu fui passar numa pinguela e aí eu escorreguei, caí, perdi tudo." A gente: "Ah, vó!" Acreditando na história. Porque essas forças, a força que a história tem de nos fazer adentrar uma realidade que não é nossa. Quando a gente pega o livro Memórias de um Suicida e vamos encontrar no momento, na reunião mediúnica que eles iam fazer em atendimento aos suicidas, o expositor, o palestrante, ele começa a falar de Jesus. E segundo o Espírito Camilo, formavam telas mentais de Jesus curando, de Jesus cuidando, de Jesus ensinando, e todos aqueles presentes viam a imagem de Jesus projetada pela fala do orador. Olha, gente, como é importante falar coisas boas. Aí eu fiquei pensando: puxa vida, quando eu for falar em Jesus, eu tenho que desenhar direitinho aqui na minha cabeça, para que os espíritos possam ver, para que eles possam acompanhar as histórias. E aí a gente recorda que Jesus foi um grande contador de histórias. Por que Jesus usou parábolas? Porque as histórias, ela tem esse poder de nos ajudar a entender na nossa condição moral e intelectual. Uma história que a gente ouve em momentos diferentes na nossa vida, ela surte efeito diferente em nós. Eu li 5 vezes Paulo Estevão, assim que eu chorei. Eu sou um chorão mesmo. Mas eu lia e parecia: nossa, parece que eu não li esse livro. Quando eu li da outra vez, isso não existia no livro. Eles vão colocando coisas novas à medida que a gente lê, gente. Vale a pena reler, entendeu? E eu percebi isso. E aí eu fui pesquisar na revista Espírita, no ano 1 de maio de 1858. E numa parábola sobre o orgulho, faz o Espírito uma dissertação moral, né, foi ditado por São Luís, pela senhoria Hermance do Foucault. Ela conta uma história sobre o orgulho. E aí perguntaram: por que São Luís nos fala em parábolas? Está lá na revista Espírita. E aí, resposta: o espírito humano ama o mistério. A lição se grava melhor no coração quando a procuramos. Olha que coisa fantástica. Aí, na época em que o positivismo ganhava força em toda a Europa, eles ainda indagam. Mas não parece que atualmente a instrução nos deva ser dada de maneira mais direta, sem que precisemos recorrer à alegoria? E a resposta é fantástica. Encontrá-la-eis no desenvolvimento. Desejo ser lido, e a moral necessita ser disfarçada sobre a atração do prazer. Olha o poder da história, que a gente ouve e tem prazer em ouvir, em prazer em contar, porque entra na nossa alma. E aí vem no livro Recordações da Mediunidade a Dona Ivone dizendo o seguinte: o espírito Adolfo Bezerra de Menezes, em certa obra mediúnica a nós concedida, nos dramas da obsessão, classifica os romances espíritas de similares das parábolas messiânicas, vistam serem eles extraídos da vida real do homem, enquanto as parábolas igualmente foram inspiradas ao Divino Mestre pela vida cotidiana dos galileus, dos judeus e das suas azáfamas diárias. Engana-se, pois, quem julgar os referidos romances histórias ilusórias, simples composições artístico-literárias para fins de propaganda doutrinária. Estamos autorizados a declarar, dada a nossa longa convivência com os mentores espirituais, que, na grande maioria, pelo menos, se não na totalidade, nos romances mediúnicos, existe a verdade de vidas humanas como fundamento.
senão relatórios ligeiramente alterados, a fim de não identificar completamente as personagens. Olha a importância dos romances, dos bons romances, né, gente? Façamos a distinção. Bom, os autores espirituais retiravam meu espírito do meu corpo material, levavam-me com eles para o além ou para o país em que se desenrolaria a ação. Conhecia, sim, algumas paisagens do mundo espiritual e países estrangeiros terrenos. Sentia as emoções de todas as personagens. Via-me em todas as cenas. Quando nós pegamos esse embasamento para entender por que a obra da Dona Ivone, principalmente os romances, são tão ricos, nós começamos não apenas a acompanhar uma história, mas estudar a doutrina espírita. Bezerra de Menezes, com toda a sua didática, ele tem um hábito. Ele primeiro faz um embasamento teórico. Ele explica realmente para a gente um determinado aspecto da doutrina, para só depois contar a história. No livro Dramas da Obsessão, começa assim Bezerra, falando a respeito da obsessão. E aí, depois de tudo, de contar, de fazer aquele embasamento, ele começa então a contar a história, que fala sobre Leonel e os judeus. Segundo ele havia sido procurado por um espírito chamado Esther. E a Esther havia dito a ele que chegaria naquele grupo lá em Lavras. Nós tivemos em Lavras, nós vimos a sala onde desenrolou o desdobramento mediúnico dessa história. E ali a Esther fala a doutor Bezerra de Menezes que chegaria uma carta vinda do sul para que ele pudesse inspirar a médium, para que eles então pudessem ajudar. Eu, nesse momento, senti um pouco de inveja branca. Diz que tem inveja branca, né? Porque o doutor Bezerra de Menezes, ele faz um elogio àquele grupo. Era um grupo que se amava, que se respeitava, que tinha interesse no bem. Será quantos grupos na atualidade nós temos assim? Pessoas realmente voltadas para a prática da mediunidade com Jesus, de um trabalho de entrega total. Porque quantos companheiros espíritas, me perdoe a análise, mas quantos companheiros espíritas só vão à casa espírita se não tiver outra coisa para fazer? E aí a gente vê, está chovendo, hoje eu não vou no centro não. Mas você é médium, você trabalha no grupo mediúnico. Mas hoje está frio. Hoje eu estou assim, hoje eu não estou afim de ir. E quantos motivos, hoje tem festa, hoje tem churrasco, e quantos motivos vão surgindo para que a gente abandone a prática? E o doutor Bezerra de Menezes afirma como aquele grupo era fiel ao seu trabalho. Então chegava ali uma carta dizendo o seguinte, que rogando a dona Ivone que intervisse com a sua fé um auxílio para a família do Leonel. Leonel havia se suicidado. Leonel havia se matado e, por incrível que pareça, a família toda estava carregando o desejo de se matar. Uma das suas filhas se matou, Alcina. E Orlando pensava também em se matar, havia tentado. Mas aí eu paro com o livro nesse ponto. Por que eu paro? Porque a pior coisa é quando alguém te conta a história do livro. Eu acho que a melhor coisa que a gente tem que fazer é ler. Já chegaram à experiência, quando o professor chega na sala de aula, vocês têm que ler esse livro, Não. Aqui, gente, as pessoas que tiverem interesse em conhecer essa história, é uma história maravilhosa. Eu cheguei a torcer para os obsessores, me perdoe a declaração, porque o tanto que eles sofreram, eu falei, mas eles têm razão, né? E você vibra com eles, mas não é possível, e você se coloca no lugar do indivíduo, imaginando o que você faria se fosse você. Aprendi com Marcel Mariano, na sua prática da mediunidade, no trabalho de desobsessão, ele fala, muitas vezes chegam os obsessores, os vingadores, e eles chegam gritando, xingando, que vão matar, que vão acontecer, e ele fala assim, eu te compreendo, meu irmão, talvez no seu lugar eu faria igual. Aí o espírito assusta, como assim? Porque via de regra, chega na casa espírita e fala assim, tem que perdoar. Gente, você está morrendo de raiva, e vai falar para você perdoar? Isso vai contra a natureza humana. Chega um momento em que a gente está tão cheio que a gente precisa esvaziar. E aí, à medida em que ele ganhava a empatia dos espíritos, ele mostrava que, embora o espírito tivesse razão, e na maioria das vezes eles o têm, não valeria a pena pelo sofrimento que eles teriam. Então, nessa história sobre a obsessão, nós vemos um grupo de espíritos se vingando de espíritos que foram algozes no seu passado.
é uma história que havia acontecido há 400 anos atrás em Portugal. E os espíritos, 400 anos, estavam presos ainda no processo obsessivo. Gente, é digno de pena. Vocês já pensaram em ficar 400 anos preso a uma história, a uma situação? E aí eu poderia perguntar a todos nós, quantos de nós aqui ainda alimenta a mágoa? Quantos de nós ainda está preso à raiva? Quantos de nós ainda não conseguiu perdoar o irmão, o pai, a mãe? Então, quando a gente vem à casa espírita, o efeito é para que a doutrina espírita entre em nós e nós possamos levá-la ao mundo. E como essa prática sobre a desobsessão não é uma prática apenas da doutrina espírita, a gente busca então lembrar de Jesus. Quantos espíritos Jesus libertou do processo de obsessão? Quando nós pensamos então nesse mestre, nós vamos lembrar que lá em Mateus capítulo 8, nós temos um quadro de obsessão. Vamos encontrar em Lucas capítulo 8, versículo 26 a 30, que é o caso da legião. É interessante essas passagens, porque os autores se divergem. Em uma das passagens, nós vamos encontrar em Mateus 8, dizendo que Jesus havia ido até Gadara, atravessar o mar. E quando chega lá, ele é abordado por dois homens que viviam nus entre as sepulturas, entre os túmulos, e que avançava contra as pessoas tinham medo de passar por ali. E eles abordam Jesus, perguntando o que Jesus tinha com ele, o que Jesus queria com eles. E no diálogo, Jesus os convida a sair daqueles homens, e eles então pedem para serem expulsos para a manada de porcos, e todos nós conhecemos. Mas na passagem em Lucas, ele diz o detalhe da história, mostrando realmente como aconteceu, e seria apenas um. Chegando então em Gadara, Jesus com seus discípulos é abordado por um homem que estava enlouquecido e que cai de joelhos diante do mestre e começa a abordá-lo, achando que não era aquele momento dele, e Jesus trava um diálogo e pergunta qual era o seu nome. Eu me chamo Legião, porque somos muitos. E então, vendo que Jesus os expulsava, eles pedem para ir habitar na manada de porcos, e aí os porcos caem do precipício. As pessoas que viam foram até a cidade e contaram o fenômeno, contaram o que havia acontecido. E então vem ter com Jesus e vê que aquele homem havia sido curado, pois ele estava ao pé do mestre ouvindo as suas lições. Mas eles tiveram tanto medo do que Jesus havia feito e mandam Jesus embora. Imagina, gente, Jesus vem à sua casa, você fala, não, hoje eu não quero não. Alguns autores já chegaram a afirmar que os gadarenos gostavam de porcos, criavam porcos e ficaram revoltados por Jesus ter matado os porcos, mandando a legião abater sobre eles. Mas, quando nós pensamos sobre essa influência que ocorre sobre todos nós, essa obsessão, nós vamos entender um pouco o caso do Leonel. Dona Ivone narra na sua obra, Bezerra, que um grupo foi visitar a família. E por incrível que pareça, eles observaram que havia um caso de obsessão coletiva. E no próprio livro, Bezerra chama de obsessão coletiva simples. Aí muita gente, mas então é simples. Como é que ela pode ser simples e conduzir as pessoas ao suicídio? Dois se mataram e um quer se matar. E aí, na verdade, ele fazia uma categoria, falava da categoria que Kardec traz em o livro dos Médiuns, no capítulo 23 da obsessão. Então, Kardec apresenta para a gente a seguinte questão. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Se pegarmos o livro dos médiuns, vamos encontrar que a referência desse tipo de obsessão basicamente é voltada para os médiuns e para os fenômenos da psicografia. E aí, ao final do capítulo, nós vamos encontrar um discurso
fantástico do Espírito São Luís a respeito das dificuldades em relação ao processo obsessivo. Havia algumas irmãs que estavam sofrendo a ação de um espírito. O espírito rasgava a roupa das irmãs. Vocês vão imaginar, gente? Chegar em casa, as roupas bagunçadas, jogadas fora do armário, em cima do telhado. A princípio, elas acharam que era um caso de brincadeira, até perceberem que havia algo de espiritual. Elas não conheciam o espiritismo, e quando ficaram sabendo, mandaram entrar em contato com Kardec para saber o que era aquilo. Kardec, então, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, evoca o obsessor, e ele se mostra irredutível à argumentação. E então vem São Luís dizer sobre o trabalho que deveria ser feito, mas acima de tudo era necessário que aquelas irmãs mudassem o comportamento, que elas fizessem um mergulho em si mesmas, para que pudessem perceber a causa do mal, que elas pudessem se dedicar aos outros, a caridade verdadeira. E ele diz assim, o seguinte: eu falo da caridade da língua, a caridade da língua, porque elas são muito maledicentes, e esse indivíduo que as persegue é um homem que sofreu perseguição delas enquanto vivos, só que elas acham que não faz mal nenhum falar mal dos outros. Alguém aqui já falou mal de alguém nessa semana? Só nessa semana não, né, Melissa? Não, hoje não, no último mês, no último ano. Aqui em Juiz de Fora o pessoal não fala mal da vida alheia, né? Só comenta, comentários fraternos, não é isso? Então, quando nós começamos a pensar sobre esses comportamentos das irmãs, o Espírito é incisivo, dizendo que elas deveriam ser orientadas para deixar a maledicência de lado, porque só dessa forma, atraindo os benfeitores espirituais, os anjos guardiões delas, elas conseguiriam cessar aquele quadro de obsessão. E Kardec então diz o seguinte: a gente precisa amenizar a forma de dizer com essas irmãs. E sabe qual que é a resposta do Espírito? Negativo. Vocês devem falar como eu estou falando, porque alguns espíritos a gente tem que pegar mais pesado, senão a ficha não cai. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Às vezes a gente tem que pegar e encarar a verdade de frente, para que a gente possa realmente produzir uma transformação. Mas Raul Teixeira, na sua palestra Cotidiano de Obsessões, ele faz uma classificação dos tipos de obsessão, trazendo para o nosso cotidiano. Diz ele que quando nós identificamos uma obsessão simples, que nada tem de simples, gente, é quando nós começamos a ser envolvidos por entidades que desejam o nosso mal, mas aproveitando as nossas brechas morais. Possivelmente vocês conhecem alguém que por qualquer motivo explode. Vocês conhecem alguém assim? Qualquer coisa, espalha, e grita, e xinga. Aí você vai falar, a pessoa, eu sou assim mesmo. Vocês conhecem alguém assim? Que xinga e tal. Ela fala, ela grita, ela fica com raiva. Ela fala, depois eu volto ao normal. Diz Raul Teixeira, que do momento em que a gente fica com raiva, que a gente grita, que a gente não mais volta ao normal. Se nós estivermos nessa média, quando a gente fica com raiva, com ódio, grita e xinga, a nossa vibração cai. E quando a gente sempre volta um ponto abaixo. Olha que interessante, sempre um ponto abaixo. E quando nós vamos caindo, nós vamos abrindo margem à influência desses nossos inimigos. E aí, a gente, para poder evitar o estresse, o que a gente faz? Ah, fulano é assim mesmo, é de lua. Hoje em dia, as mulheres, para obsessão, têm um outro nome, TPM. É TPM. TPM para cá não é TPM que dura um mês inteiro, onde já essa TPM não passa. Homem não tem essa desculpa, né? O homem pode ser, não, é que ele é de lua. E de tanto é de lua, é TPM, que a gente se acomoda a esses comportamentos e aceitamos sem ter que mudar. Enquanto isso, os espíritos vão nos envolvendo sutilmente nas suas amarras, com as suas redes mentais, e nós começamos então a sempre gritar. Gritar por qualquer motivo. Se alguém passa correndo e joga água na gente, e aí a gente já xinga, tomara que bata. Ué, tomara que bata? Por que a pessoa está correndo? Talvez tenha alguém doente dentro do carro, talvez ele está com pressa, talvez ele não viu a poça, talvez ele fez de maldade, mas será que a gente tem direito de desejar o mal ao outro? Quantas vezes nós vemos a pessoa explodir porque é um botão que arranca, um pneu que fura, e aí tudo a gente quer controlar, e a gente está sempre explodindo com raiva do mundo.
Existem algumas pessoas, gente, que parece que tem uma nuvem negra em cima delas, né? Que tudo que dá de errado é com ela. Deus não gosta de mim. Não sei se vocês conhecem pessoas assim. Que aquela pessoa que quando você conta algo triste para ela, algo ruim, e ela fala, que isso, boba, isso não é nada. Eu te conto a minha vida, você vai chorar. E começa a contar. E ela conta uma desgraça maior que a sua, para poder levar o troféu da desgraça para casa. São aquelas pessoas que acreditam que realmente a vida está contra ela, sem ter noção que ela está traindo tudo de ruim para ela mesma. São aquelas pessoas que quando tudo está dando certo, ela sempre assim, está dando certo agora, mas mais à frente vai deixar de dar. Porque na minha vida nunca nada deu certo. Eu não sei se vocês conhecem assim. É aquelas pessoas que quando vão ao médico, e o médico diz a ela, olha, eu tenho uma notícia muito séria para te dar. Pode dizer, doutor, estou preparada para o pior. Está sempre preparado para o pior. Vocês conhecem assim? Preparado para o pior. E o médico diz, você não tem nada. O quê, doutor? Eu não tenho nada. Como não posso ter nada, doutor? Eu paguei uma fortuna nos exames e não tem nada. E diz assim, esse médico não vale nada, vai em outro. Até encontrar um médico que encontra alguma doença para poder comprovar que ela tinha razão. É a mente adoecida no processo obsessivo, auto-obsessivo, e abrindo campo para obsessões mais sérias. Eu sou assim, eu nunca fico com raiva, eu jogo a raiva nos outros e depois me liberto. Aí os outros que ficam com raiva dela. É a obsessão simples. Aí diz ainda Raul Teixeira, que passando desse caso, quando a pessoa não muda, esses espíritos vão ganhando mais força e vão entrando no pensamento dela e ganham um grande campo de influência, passando para a fascinação quando são pessoas orgulhosas. Pessoas que nunca aceitam estar erradas. Sabe aquelas pessoas que carregam a verdade no bolso? Tem aquela pessoa que fala assim, se fosse eu faria isso. Vocês conhecem gente assim? Porque resolver problema da vida dos outros é muito fácil, né? Imagina, eu chego na sua casa falando que você tem que mudar. Olha, eu não gostei do quarto aqui não. A sala vai virar quarto, o quarto vai virar sala. Vocês me botam para correr, não é verdade? Porque ninguém vai fazer a mudança na casa íntima do outro. Então, quando nós entramos nesse processo de obsessão pela fascinação, o orgulho nos grita que o errado é o outro. Se duas pessoas estão dentro da mesma casa, só as duas, e uma está na sala e a outra vem do quarto, e tem um objeto fora do lugar. E aí a pessoa que saiu do quarto falou assim, quem tirou esse objeto do lugar? Não fui eu. Mas só tem nós dois? Não fui eu. Pois é, então foi o espírito da nossa avó. Só se for, mas eu não fui. A pessoa não aceita nunca que ela errou, porque a culpa é sempre do outro. E briga para defender o seu ponto de vista. Muitas vezes, os espíritos se aproveitam dessas pessoas. E segundo o próprio Kardec, quando alguém pode esclarecer, elucidar, ela foge. Ela foge daquela pessoa, cria uma antipatia por aquelas pessoas. São as pessoas orgulhosas, que não aceitam estar errado. E se em algum momento você mostra para ela que está errado, ela fala, tá bem, eu errei, mas foi culpa do Gamonal. Porque ele que me fez deixar o prato cair. Ele que me fez tirar o objeto do lugar. Porque ele não aceita admitir a culpa. E aí os espíritos encontram um campo fácil para enganar. Por último, a subjugação. E ele então vem dizendo para a gente, quantos casos que a gente tem visto aí nos noticiários, na TV, em que o sujeito sai de casa, viaja e mata. Mata. E às vezes fica esperando até a polícia chegar. Ele conta de um caso de um jovem que matou o pai, matou a mãe, matou os irmãos em São Paulo e viajou a Campinas, matou os avós e ficou esperando a polícia prendê-lo. A subjugação tira a noção do indivíduo em questão a medidas, a distâncias, e ele então se vê dominado por uma força maior do que a dele, na obsessão que começou lá atrás. Por isso que é muito comum, quando a pessoa está sofrendo subjugação, ela está no alto de um prédio, e aí ela está lá no 20º andar, ela chega na janela e olha para o chão e vê a calçada ali ao alcance dos seus pés, e o espírito inspira, vai para a calçada e ela dá um passo. E quando ela dá um passo, o espírito se retira e ele cai e vê o mal que ele fez. Então, dessa forma, nós vamos encontrando, segundo o próprio Kardec, alguns motivos que podem desencadear a obsessão. Primeiro, a vingança. Quantos espíritos estão tentando vingar? Segundo, o desejo de fazer o mal. Eu sou infeliz, por que você vai ser feliz? Em vigilância do encarnado,
quando a gente abre as portas mentais. Obsessão decorrente da eclosão das faculdades mediúnicas. É muito comum, quando a pessoa entra no campo mediúnico, na perceptiva, ela começa a sofrer influência de alguns obsessores. Obsessão decorrente do mau emprego das faculdades supranormais. No livro Nos Domínios da Mediunidade, vamos encontrar aqui, penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos, por nossa vez, o fogo que afligimos o próximo. Ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são sempre fatais. E então nós passamos para o último caso do livro Dramas da Obsessão. O Luciano, em São João, optou pela primeira história. No caso, eu optei pela segunda. O Wilson optou por alguns temas, eu optei pela segunda história desse livro, para vocês poderem ler a primeira também. Ele chama de a severidade da lei. Quando a gente pensa sobre a severidade da lei, é entender que ninguém vai fugir às próprias criações. O que nós estamos criando? Todos nós, um dia iremos desencarnar. Se nós formos desencarnar agora, vamos imaginar, gente, que um avião cai aqui e todos nós desencarnemos. Vocês podem bater na cadeira que é de madeira, então não tem risco. Se esse avião cai e todos nós desencarnamos, qual seria a condição que nós adentraríamos no mundo espiritual? Quem está pronto para essa grande viagem? Será que nós estamos quites com a lei? Será que nós estamos carregando ainda mágoa de alguém, ódio de alguém? E nesse livro Bezerra, de uma forma maravilhosa, ele vem contar que ele estava em oração no mundo espiritual, com um grupo afeito às orações, e sente-se envolvido por uma força magnética muito grande, que ele não consegue resistir, como um chamado, e uma voz lhe diz o endereço aonde ele deveria ir se dirigir a uma casa no Rio de Janeiro. Envolvido por aquela voz, por aquela entidade, dizendo que a pessoa que orava era alguém protegido por Antônio de Pádua. Então, verdadeiramente, Antônio de Pádua pedia para que ele, então, fosse socorrer aquela alma que estava em sofrimento, em dor, com seus dotes de médicos do espaço. Então, Bezerra, atendendo ao chamado e guiado por aquela voz e por uma luz, chega no endereço, numa das cidades do Rio de Janeiro, um lugar simples. Ele adentra e vê um homem debruçado sobre os próprios joelhos, chorando. Ele então tenta fazer uma leitura do ambiente e percebe que havia uma pessoa fazendo prece. Pelo que ele observara, é alguém de crença católica, mas que orava com fervor, pedindo ajudas para sua amiga. Era Sara, ou Sarita, como os amigos chamavam. Sarita dizia que Angelita estava à beira da morte e precisava do socorro divino. Se ela sobrevivesse, Sarita iria conduzir Angelita para a crença em Deus. Então Bezerra vai para um quarto, improvisado, isso no ano de 1910, gente, improvisado para que uma mulher desse à luz a um bebê. Como na época havia muitos preconceitos, eles demoraram para chamar a intervenção cirúrgica, um cirurgião, um médico, um ginecologista, e ele já estava ali pronto, e o quadro era lastimável. O feto, a criança, havia morrido no ventre materno, e era necessário fazer uma operação para que tirasse. E aí esse quadro me chamou muita atenção, porque o médico teve que esmagar a cabeça da criança e esquartejar o corpo para depois tirar os restos daquele ser que recém chegaria à terra. A mãe, Angelita, estava num quadro de profunda debilidade orgânica
e era um momento em que ela poderia realmente morrer. Bezerra olha para aquele corpo e adentra com o seu olhar espiritual todos os órgãos e percebe que aquele tipo de cirurgia, pois ela deveria se submeter a uma cesárea, mas não dava tempo, produziram um efeito muito grande, comprometendo órgãos internos e havia provocado uma grande hemorragia. Se Bezerra não agisse rapidamente, aquela criatura iria desencarnar. Usando de todas as disposições espirituais, ele faz a intervenção e durante toda a noite prepara aquela mulher, o corpo daquela mulher, para que ela continuasse ainda encarnada e conseguisse então acertar os seus débitos com a lei. A cirurgia foi tão grave que ela ficou acamada. Ela ficaria acamada a partir daquele momento, não mais se levantaria. E naquele momento em que ela se desfalece, entidades vinculadas à falange de Antônio de Pádua vêm recolher aquela criatura, porque havia outros espíritos auxiliando, mas a intervenção de Bezerra era fundamental. Bezerra, então, já pela manhã daquele dia, estava indo embora, quando duas entidades o abordam e conduzem, então, para que ele pudesse ir aonde aquele espírito, o espírito de Angelita, estava recebendo auxílio espiritual. Chegando naquele lugar, Angelita chorava, pelas agruras que ela teria que passar, pelas lutas que ela teria que vencer, e então os espíritos amigos a consolavam. E Bezerra, tentando ajudar, dando ali o seu melhor, ouve a história que ele tentou a princípio se não ouvir, para não adentrar nos dramas alheios, mas aí a benfeitora de Angelita dizia: é importante porque você gosta das belas letras e poderá posteriormente contar a história. E ele então dizia que havia percebido perto daquela mulher, da parturiente, um espírito ainda guardando as características de um escravo do Brasil no período da escravidão. Um espírito com os cabelos ainda realmente dos negros, as feições duras, severas. E aí a benfeitora comenta a relação daqueles espíritos. Haviam eles se encontrado no passado e naquele momento eles precisavam ressarcir os débitos do passado. Foi no Brasil, colônia do século XVIII, quando um casal, que nós vamos chamar de Bernardino de Rosa, vieram de Portugal para o Brasil. Bernardino com algumas funções dadas para a coroa, pela coroa de Portugal, um pouco antes da Inconfidência Mineira. E junto deles veio um amigo, Fernando, também em viagem, dizendo que queria caçar, que ia aproveitar do Brasil. E quando chegam então no Brasil, aqueles amigos que estavam ali se adaptando ao Brasil, colônia, começam a viver as suas vidas. Só que Fernando, para suas caçadas, precisaria de um escravo. Ele não gostava muito da ideia, mas ele precisaria de alguém que o ajudaria. E começou a pôr anúncios, a procurar, até então que alguém falou de um escravo de nome Caetano, que estava sendo acusado de matar 3 capatazes e matar também um jovem. E aí, como não tinha provas suficientes, eles não sabiam o que fazer com ele. Esperavam que alguém pudesse comprar, porque o antigo dono não queria mais ficar com ele. Ele então vai, conversa com o Caetano, ele pergunta: você quer servir a mim? Eu posso salvar a sua vida. E então o negro ajoelhou e pediu, pelo amor de Deus, que ele tinha medo da forca, ele não queria morrer e que ele ia ser um servo muito útil. Então, Fernando arrisca por ter uma afinidade com o Caetano e o compra. E leva consigo e pergunta: por que você matou os capatazes? Ele falou: na verdade, eu matei um só. Os outros 12 foram outros negros da senzala que mataram. E o jovem, por que você matou? Você não gostava dele? Eu não gostava dele, ele era muito atrevido, mas ninguém matou não. Ele caiu no lago e morreu afogado, era muito traquinas. Agora ninguém matou. E falei: por que você não entregou os seus companheiros que mataram os outros capatazes? Falou: senhor, eles sabiam que eu tinha matado também. Se eu os entregasse, eles também me entregariam. Mas entre nós há também os combinados da gente não se entregar. Ok, você não mentiu para mim, nós vamos ser grandes amigos e você vai me ajudar. E saíram então pelo Brasil afora nas suas aventuras, voltando sempre àquele ponto de origem, aonde havia ficado Rosa e Bernardino.
3 anos se passaram. E então Bernardino é obrigado a voltar a Portugal e ficar ali nos seus afazeres profissionais. Rosa ficou então cuidando do comércio que eles haviam criado e o Fernando disse que ajudaria na medida do possível. Aí, juntou a fome com a vontade de comer. Fernando, que não tinha uma índole muito boa, vendo Rosa solitária, sozinha, e até então haviam mantido respeito, sentiram o encantamento e se entregaram aos atos do adultério. Triste cena para a mulher que foge aos seus deveres, a mulher e o homem que foge aos seus deveres com a lei. Mantiveram uma relação escondida, mas Rosa engravidara. Rosa engravidara e no momento da criança nascer, coincide com a volta do marido para a cidade. Seria um maior escândalo, possivelmente ele mataria os dois, ia ser um horror. E então, Fernando, para evitar o problema, retira a criança após os primeiros vagidos que ela lançou ao mundo e vai conversar com o negro no fundo da chácara. Foi uma amassada, meu amigo Caetano. Nós temos que fazer alguma coisa. Como eu te salvei a vida, você precisa me prestar um favor e eu te prestar um favor. Se descobrirem isso, nós dois seremos enforcados. Eu não quero morrer, você quer? Eu não, Senhor. Então, dá um jeito de sumir com a criança. O problema é que se você colocar na porta de alguma igreja, logo, logo vão descobrir. É preciso que essa criança suma. E ele, o que o senhor quer que eu faça? Falou, tem esse rio aí. E então a criança ficou aos cuidados do negro, que com medo de jogar apenas no rio, matou a criança por enforcamento. Depois, pensou assim, se eu enterrar e os porcos desenterrarem, os porcos selvagens, ou se alguém for fazer uma plantação e for descoberto, resolveu esquartejar aquela criança. Depois pôs numa pele de um animal, amarrou numa pedra e jogou para o fundo do rio. Os anos se passaram, estavam novamente perante as leis de reencarnação, unidos por laços inquebrantáveis, aquelas 3 almas. Era preciso ressarcir com a lei. Caetano, com a sua mente ainda infantil, não conseguia compreender como morrera e ainda continuara vivo. Sentia todo o ato do esquartejamento, como se o corpo tivesse picotado, mas sem muito entender. Bezerra se apiedara daquela criatura. Tentara admoestá-lo, conversar com ele, falar sobre as leis de Deus. Mas ele, perseguido por visões, saiu correndo, morrendo de medo, e não pouco, ainda não afeito às questões espirituais. Mas é a nossa querida Angelita, que cometera o ato do adultério e entregara o seu filho, no passado como Rosa, à morte, estava ali diante da lei, uma lei severa, que dá a cada um segundo as suas obras. Teria ela que passar então uma boa parte da sua existência, de mulher recém-casada até inválida. Ela havia se casado há 11 meses, gente. No princípio, a sua mãe se revoltou contra Deus, xingou o médico, e o seu marido, a princípio, lhe deu carinho e atenção. Mas ele era jovem, bonito, estava então querendo o quê? Alírio, que era Fernando reencarnado, queria aventuras. E começou, já que a sua mulher era impossível lhe dar prazer, buscar os prazeres do mundo. Imagina a situação de uma mulher acamada, impossibilitada de ter filho, dependente da caridade alheia, ver o marido sair para a noitada. Era o quadro que ela enfrentava. E muitas vezes, ele perguntava para a mulher se a roupa que ele estava usando estava adequada, se ele estava cheiroso, porque hoje ele ia encontrar com a mulher assim, assado. Como é que nós agiríamos diante dessa situação? E então, Angelita colhia amargamente os frutos do seu erro. Mas, graças à ação de Sarita, começou a lhe infundir na alma a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, e começa então a fazer visitas periódicas, a cuidar do seu leito, a lhe dar banho.
conduziu a amiga a Jesus, que começou a amar os deserdados da sorte, os sofredores. Passavam horas fazendo objetos para dar às crianças. E via de regra no Natal, Sarita levava as crianças pobres para visitar a amiga. Naquele momento elas lhes davam presentes. Foram anos difíceis, porque o marido via na mulher um traste, alguém que lhe impedira de ser feliz, porque ele não podia casar de novo, porque a mulher não tinha morrido. E quantas vezes ele falou: por que você não morreu no parto, para me deixar livre? Eram as ofensas do amante do passado, se comprometendo muito mais com a lei. Por incrível que pareça, no período de gestação, Caetano criou um vínculo muito grande com Angelita. Ele aprendera a amar. Ele amava tão profundamente a Angelita que todas as vezes que Fernando, agora Lírio, reencarnado, ofendia, ele sentia raiva do seu ex-amigo. Não entendia por que ele maltratava tanto aquela mulher. Até que um dia uma senhora bate à porta de Angelita. Com a preocupação da sociedade, ela falou: olha, eu sei o que a senhora passa. Porém, eu venho aqui para dizer de uma dificuldade que me envolve. O seu marido engravidou a minha filha de 16 anos. E eu quero que ele monte uma casa e assuma a criança e vá viver com ela como se fosse casado. O que nós responderíamos para essa senhora? E a argumentação da mulher, com medo da sociedade. E aí Angelita diz: eu verei o que eu posso fazer, mas por favor, saia da minha casa, porque essa era a última traição que o destino poderia me dar. Pensou em conversar com o marido e pediu a intervenção da sua amiga. O marido agrediu Sarita, xingou, brigou e falou que sairia do lar, se era isso que elas queriam, e foi montar a sua casa com a nova esposa, com a jovem de 16 anos. Relacionamento que durou muito pouco. Mais de uma década se passa. E Angelita consegue ressarcir com a lei, porque a sua confiança se tornou inquebrantável no amor que Deus concede a todos nós. Muitas vezes, diante das nossas lutas, nós nos revoltamos. Nós indagamos a Deus: por quê? Nos consideramos vítimas, achando que estamos sem pecado nenhum, achando que a culpa é do outro. A doutrina espírita, meus irmãos, tem me ajudado muito a entender que todo algoz, toda pessoa que nos persegue, que nos calunia, que tenta nos prejudicar, são aquelas pessoas que estão nos ajudando a nos aproximar mais de Deus. É muito fácil ser bom quando nós não somos testados. Nós só poderemos mostrar realmente o espiritismo que há em nós no momento em que as provas chegam, em que as leis nos pedem realmente a prova que entendemos a lei de amor, de caridade, de justiça, em que a gente não se revolta, em que a gente aceita o que Deus tem para nos oferecer. Angelita adentra o mundo espiritual e posteriormente Sarita recebe uma comunicação dela através de uma médium que a conhecia, e ela prova também a imortalidade da alma. Alírio se viu agora presa de uma outra obsessão. Caetano, quando se viu livre da sua mãe, se sentiu órfão e achou que o culpado era Alírio e começou a persegui-lo, fazendo com que ele bebesse. E um dia ele passeando num bonde, bêbado, ele desequilibra e cai sobre os trilhos e morre. Quando nós pensamos, quanto tempo perdemos com mágoas, com ódio, com revolta? Quanto tempo nós perdemos para entender que a lei de Deus é amor? Somos convidados, meus irmãos, para essa doutrina de luz, que vem fazer a diferença para as nossas almas, para a gente construir o reino dos céus aqui. A esperança em nós
Mas é preciso que essa esperança se fundamente na crença da imortalidade e na justiça que Deus põe para todos nós. Se não somos vítimas, se não somos algozes, somos aprendizes. Estamos nesse planeta Terra, em provas e expiações, para nos aproximar do amor de Deus, que nunca pune, que nunca faz uma justiça cega, mas sempre nos dá a oportunidade de nos ressarcir com a lei. O Espiritismo nos convida a entender que existem outras entidades ao nosso redor, e se nós nos vincularmos ao mal, atrairemos os maus, mas se quisermos nos vincularmos ao bem, poderemos sim viver num mundo muito melhor. É chegada a hora de dizer que eu sou assim mesmo. A doutrina espírita nos afirma que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços em que nós empregamos em dominar as nossas más inclinações. Queremos a presença de Bezerra, de Leon Denis, de Chico, mas muitas vezes nós queremos que eles venham até nós e nos esquecemos que nós devemos fazer a nossa parte e subir até eles. Quantos dramas da obsessão acontecem nos centros espíritas? Nós que trabalhamos nas reuniões mediúnicas, nós que estamos aqui estudando a causa dos nossos sofrimentos anteriores e dessa vida mesmo, podemos dizer: eu posso me libertar sim da obsessão, eu posso sim me libertar do sofrimento que me prende a essa terra, entendendo que a lei de Deus é amor, e que se eu der o meu melhor, o melhor voltará para mim, pois a cada um segundo as suas próprias obras. Que Jesus, meus irmãos, abençoe a todos nós, que possamos entender com essas histórias, casos da vida real, muitas vezes as nossas próprias histórias, nos convidando sempre a caminhar para o alto e avante. Prossigamos espíritas. Obrigado. Bom, nossos agradecimentos ao nosso irmão Nelson Xavier, e neste momento eu pediria a Lica, que viajou de Piedade do Rio Grande, viagem internacional até Juiz de Fora, para entregar uma bolsa para o nosso palestrante Nelson Xavier, comemorativo do nosso encontro. Eu gostaria de, nesse encerramento, dizer, como eu falei no início, estamos já nesta primeira fase da caravana, com a quarta palestra hoje, e amanhã convido a todos vocês, Barbacena e Juiz de Fora estão muito próximos, 1h e 15 de viagem. Começaremos amanhã no Hotel Master Plaza, na rua 15 de novembro, em Barbacena, no centro da cidade, a fase da Feira do Livro, onde teremos venda de livros espíritas e, à noite, às 19h30, com o Pedro Camilo, que é o autor de alguns livros sobre Dona Ivone, Ivone Pereira, uma heroína silenciosa. Começará às 7h30, uma palestra amanhã. No sábado, já numa atividade mais extensa, das 14 horas às 19 horas, nós teremos o Rony Oliveira, Rony Maia, de Volta Redonda, a Maria Olegária, do Rio de Janeiro, também o Lindomar, lá de Salvador, o Pedro Camilo, também de Salvador, esses quatro com obras sobre a Dona Ivone, em algumas palestras, também no Hotel Master Plaza, de 14 às 19. E no domingo, de 8h30 até meio-dia e meia, às 4 horas de evento, nós teremos a finalização com mesa redonda, discussão de temas, inclusive uma fala sobre memórias de um suicida. Então, nós temos toda a programação no site www.encontroivone.com, www.encontroivone.com, lembrando do Ivone com Y e 2 N's, toda a programação. E uma inscrição que se faz lá, e fazendo a inscrição ganha um livro da obra da Dona Ivone, de lavra do Pedro Camilo. Esse trabalho
E aí eu gostaria de, já encerrando, antes da distribuição de livros, de lembrar a todos, aqueles que não conhecem ainda a obra da Dona Ivone, e aqui dos que falamos nessa caravana, não somos conhecedores profundos, fomos despertados para a obra da Dona Ivone desde o ano passado, ainda que já sabíamos, soubéssemos de antes sobre as obras dela, agora estamos aprofundando mais. Então todas essas obras dela, psicografias, trazem a vida dela, desde os anos 40 como Lígia, no século 16, 17, 18 como Ruth Carolina, Berthe de Somerville e Andréa de Guzmán, e no século 19, primeiramente como Nina, uma cigana, e logo depois, no mesmo século, já em Portugal, como Leila, que logo suicida, muito jovem, após um casamento mal feito, vem para nós em 1900 como Dona Ivone. E aí, como disse o Nelson, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. A Dona Ivone é um exemplo disso, e estas obras nos levam a conhecer a vida dela, mas principalmente as questões doutrinárias afetas à vida dela. E isso para nós é muito importante, porque a Dona Ivone, nesta trajetória de cerca de 1900 anos, ela nos dá exemplos de dedicação, comprometimento, mas sobretudo de sacrifício, de abnegação e de amor à causa que ela abraçou. Veio pobre para dar valor a todas as vidas que ela tinha condição e não fez o que devia fazer, mas principalmente para entender melhor aqueles que com ela conviveriam cerca de 70, 60, 70 anos no trabalho de caridade que ela fez em todos os lugares e principalmente também aqui nesta casa. Veio também uma pessoa analfabeta, porque ela, que fora letrada nas melhores escolas, não usou devidamente o conhecimento que adquiriu. Veio também e ficou solteira, primeiro para ter mais tempo, mas também para dar valor às famílias que ela não valorizou durante as suas etapas reencarnatórias. Então, exemplos para nós, e cada um de nós, como disse o Nelson, tem a sua vivência por si, principalmente nos outros, na família, nem sempre somos nós, são os outros, mas que seja para os outros, vamos estudar, para a gente aprender um pouco e colocar em prática isso que as obras dela têm nos mostrado, e com tanto amor, com tanto carinho, com tanto empenho, até hoje. E como disse o Nelsinho, quando falou sobre a obra, essa Dona Ivone vem, podem ter certeza que ela está aqui, basta que no nosso coração a gente chame, a gente pense, porque ela tem nos ajudado, e eu tenho certeza ajuda a todos quantos dela precisarem. E como disse o Nelson, vamos levantar um pouquinho da nossa cadeira e vamos até ela, porque ela até vem, mas vamos abrir o livro, dar uma lidinha, porque a gente aprende um pouco mais com essas leituras, e principalmente colocando em prática. Vamos então agora ao sorteio, não é isso? Quem é que está com o livro? Vamos para o Nelsinho falar números de 1 até, nós temos 98. Nelson, o primeiro livro. 57. 57. 57 vai estar levando uma obra da Dona Ivone, do Pedro Camilo, sobre a Dona Ivone, que é uma heroína silenciosa. É um relato de todas as encarnações dela, das obras dela, da mediunidade e dos relacionamentos que ela manteve enquanto encarnada nesta última oportunidade. Agradecendo a presença de vocês, antes de terminar, gostaria de pedir a nossa irmã Inamar para poder fazer a oração final, para que a gente encerre os trabalhos desta noite. Nós agradecemos a equipe, a Nelsinho, pelo belo trabalho, e agradecemos a vocês também por terem estado aqui participando desse evento, que de certo modo enriqueceu os nossos conhecimentos. Vamos então orar, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade. Querido amigo, a nossa gratidão, Senhor, por permitir mais um encontro em que tivemos do conhecimento da nossa querida irmã, Dona Ivone Pereira. Agradecemos aos amigos espirituais, mentores desta casa, que sempre estão conosco, nos ajudando na caminhada. Queremos te rogar, Senhor, também um amparo por esta equipe que trabalha, levando para frente, divulgando o trabalho desta grande prefeitura, Dona Ivone Pereira. E assim, Jesus, unidos no teu amor, sabendo que a tua misericórdia nos envolver,
Nós te agradecemos esta oportunidade, agradecemos, Senhor, mas te rogamos também, ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, agradecemos a presença e voltem em paz para suas casas, para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo.